Convido a amada igreja a levantar as mãos para o lado da pregadora que vai trazer a palavra para os nossos corações e oremos por ela. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, apresentemos a tua filha na sua presença, Pai. Eu peço a ti, Jesus, usa a tua serva como sempre o Senhor tem usado e ainda mais, Jesus. Que ela venha desaparecer, mas o Senhor venha aparecer, Jesus. Tudo que sair da boca da tua serva seja o Senhor falando. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 10, e versículo 25 em diante. Lucas 10, 25. No qual diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizer: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse: Que está escrito na lei, como lês? Respondeu ele e disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-se as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre suas calvaguras, levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e diz: Cuida dele. Tudo o que tem mais gastastes, eu gastarei quando voltar. Quando, pois, desse 3 dias, aparece e foi ao próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma maneira. Agora vamos orar para que Deus venha tomar a direção dessa palavra em nome de Jesus. Pai amado, soberano Deus, meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, mais uma vez adentramos a Tua presença, Senhor. Eu quero Te agradecer, Te adorar, em beleza da Tua santidade, porque Tu és rei, Tu és fiel, Senhor. Merece toda a honra, toda a adoração, toda a glória, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha tomar, Senhor, Pai, essa palavra, Senhor. Meu Deus, que através dessa palavra genuína, Senhor, possa produzir grandes frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Para que Teu nome seja louvado, exaltado e glorificado. Apenas me usa como porta-voz do céu. Meu Deus, que eu venha diminuir, Senhor, mas que o Senhor cresça e apareça através da minha vida. Meu Deus, meu Pai, me torna como porta-voz do céu. Usa minha boca como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Tudo o que for ministrado aqui na Tua casa, meu Deus, meu Pai, nada seja por emoção, Senhor, da carne, engano ou mentira, mas que tudo proceda exatamente para a glória do Teu nome, Senhor. O Senhor conhece nossas aflições, Senhor. O Senhor conhece as nossas dificuldades, Espírito Santo. Meu Deus, eu Te peço que através da fé que nós temos no Senhor, meu Deus, que o Senhor possa mover, que o Senhor possa agir, que o Senhor venha trabalhar, sem precisar nós falar uma palavra, meu Deus, meu Pai. Eu Te peço, Espírito Santo, porque o Senhor conhece pensamentos, Senhor. Esquadrinha o coração, Espírito Santo, e a Tua palavra nos ensina em Mateus 6,33,
diz: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, Senhor, e as demais coisas o Senhor acrescentaria. Meu Deus, nós cremos nessa palavra, Senhor, essa palavra maravilhosa, Espírito Santo. Meu Deus, que nessa tarde o Senhor possa trabalhar de uma forma especial, meu Deus, meu Pai, a cada mente, a cada coração, meu Deus, meu Pai, pessoas que não puderem estar aqui, Senhor, vai encontro e começa a trabalhar, faz o teu mover, faz a tua obra, Espírito Santo. Alabassur que te vai comanda, arabasteg, suriande facer, arabassur que te por sai que te rai, porque meu Deus, meu Pai, eu te peço que nessa tarde, meu Deus, arranca toda aflição, Senhor, meu Pai, toda tristeza, toda insegurança, Senhor, todo mal que tenta bater, Senhor, meu Pai. Espírito Santo, eu te peço que nessa tarde o Senhor venha curar, Senhor, o Senhor venha entrar com vitória, meu Deus, meu Pai, providência, Espírito Santo dos altos céus, meu Deus, eu te peço, toma, Senhor, a direção de tudo, meu Deus, meu Pai, e apenas usa minha boca como instrumento dessa tarde, que teu nome seja louvado, exaltado e glorificado, e que nós possamos ver o teu mover, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode tomar assento, amada igreja. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai nos ensinar que um certo doutor, ele vai se aproximar do Mestre Jesus. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele começa a perguntar, a questionar Jesus, o que ele deve fazer para possuir a vida eterna, para ter a vida eterna. E a Bíblia nos traz que Jesus, naquele exato instante, está olhando para esse homem. E a Bíblia diz que quando Jesus está olhando, Jesus está dizendo, está escrito na minha lei, nesse exato momento, como você vê a lei. E a Bíblia diz que Jesus começa a dar duas respostas para ele. E Jesus começa a dizer: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu coração. Quando Jesus começa a dizer sobre esse doutor, a respeito desse doutor, Jesus está dando o mandamento principal. E quando Jesus está dando o mandamento principal, Jesus está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu coração. E a Bíblia diz que logo após Jesus vai começar a dizer, para abrir o entendimento daquele doutor da lei, Jesus está dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia nos responde naquele exato instante, Jesus está dizendo: se você fizer isso, você vai viver, você viverás. Por quê? Porque Jesus está dizendo que os principais mandamentos do qual ele ensinou, a Bíblia nos traz sobre a face da terra, para nós possuir a vida eterna, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que não existe maior mandamento do que esses mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que naquele instante, o próprio Deus, ele começa a se revelar, ele começa a dizer, naquele instante, para aquele doutor da lei, e ele começa a ensinar que ele deveria amar o seu próximo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E a Bíblia diz que descia um homem, e esse homem que descia, a Bíblia diz, ele ia novamente para Jericó, e ele estava descendo de Jerusalém para entrar em Jericó, mas a Bíblia diz que esse homem vai cair na mão de salteadores, e quando esse homem cai na mão de salteadores, a Bíblia diz que esse homem vai ser despojado, e quando esse homem é despojado, esse homem é espancado, e a Bíblia diz que deixa esse homem como morto naquele instante. E a Bíblia relata que ocasionalmente também descia no mesmo caminho um certo sacerdote, e quando esse sacerdote está descendo por aquele caminho, a Bíblia diz que aquele sacerdote está descendo um passo largo, representa que aquele sacerdote vai passar por aquele homem que foi espancado, aquele homem que está caído ao caminho, aquele homem que foi despojado e aquele homem que está quase morto. A Bíblia diz que o sacerdote, quando começa a contemplar aquele homem, ele vai passar, e a Bíblia diz que quando ele passa, ele não ajuda aquele irmão, a Bíblia diz que ele não estende a mão para aquele irmão, a Bíblia diz que ele não levanta aquele irmão, e a Bíblia diz que esse sacerdote começa a passar passo largo naquele instante, ele se
se retira e ele vai para a sua caminhada. Mas logo após, a Bíblia nos traz que pelo mesmo caminho está vindo um samaritano. E a Bíblia diz que quando vem aquele samaritano, a Bíblia relata que aquele samaritano vai olhar para aquele irmão, e aquele irmão está caído naquele instante, precisando de ajuda. Ele está todo ferido porque ele foi espancado, ele foi despojado, e a Bíblia diz que aquele homem está quase morto. E a Bíblia diz que aquele bom samaritano, aquele samaritano que não pertencia ao mesmo povo de Israel, ao povo de Jerusalém, o mesmo homem que não pertencia nesse exato momento ao povo judeu, a Bíblia diz que dentro dele, quando está em viagem, vai se encher de íntima compaixão, ele vai se envolver de compaixão ao seu próximo. E a Bíblia diz que aquele homem, naquele instante, ele começa a atar as feridas, a Bíblia diz, a atadura das feridas com azeite, e aquele vinho, a Bíblia nos traz, ele começa a colocar nas feridas que estão sobre o corpo daquele irmão que está enfermo, que está caído. E a Bíblia diz que ele começa a cuidar daquele irmão, ele começa a tratar aquele irmão com amor, com carinho, e ele começa a cuidar das feridas que ficaram sobre aquele irmão. E a Bíblia diz que logo após ele começa a se retirar, e ele começa a levar aquele homem para ser cuidado numa hospedaria. E a Bíblia diz que ele começa a dar uma continha de dinheiro para cuidar daquele irmão, para o hospedeiro cuidar e tratar bem aquele irmão. E se faltasse alguma coisa para aquele homem, a Bíblia diz que ele devolveria, ele daria para aquele irmão ser bem cuidado e bem tratado. E a Bíblia nos traz que aquele homem usou de misericórdia, aquele homem usou de benevolência. E a Bíblia nos traz que Jesus começa a ensinar, porque quando Jesus está falando isso, Jesus está explicando por meio de uma história, de uma parábola, e Jesus estava dizendo, ensinando que nós devemos fazer da mesma maneira. Jesus está ensinando que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas, de toda a nossa força, nossa alma, entendimento e coração. Jesus está dizendo que aonde o teu coração está pegado, ali estará verdadeiramente o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus está ensinando a cada um de nós que tudo que nós temos não pertence a nós, que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Jesus está ensinando que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas, de toda a nossa força, alma, entendimento e coração. Jesus está ensinando a cada um de nós que nós não devemos se apegar nas coisas sobre essa terra. Jesus está ensinando a cada um de nós que você não deve amar teu esposo mais do que Deus, você não deve amar tua esposa mais do que Deus, você não deve amar teus filhos mais do que Deus, você não deve amar teu emprego mais do que Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, alma, entendimento e coração. Porque até então esse doutor, a Bíblia nos traz que quando ele começa a perguntar para o mestre, ele começa a dizer o que eu devo fazer para possuir, ter a vida eterna. A Bíblia diz que o próprio Jesus está ensinando sobre a sua escritura e sobre a sua lei, e Jesus está ensinando o principal mandamento, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Por que Jesus ensina isso? A Bíblia vai ensinar exatamente em Romanos 8:32, que nada nos separará do amor do Senhor, nem a peste, nem a nudez, nem a fome, nem a guerra. A Bíblia diz, a Bíblia nos traz que nem o porvir nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. A Bíblia relata que nós devemos amar a Deus sobre tudo. A Bíblia ensina que nós não devemos estar pegados em coisas principais sobre a terra. A Bíblia diz que primeiramente é o Senhor, e logo após que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, nós devemos amar o nosso irmão, o nosso próximo como a nós mesmos. Quando Jesus está ensinando isso, Jesus está ensinando que nós devemos amar de coração sincero, de coração aberto diante da
presença dele. Quando Jesus ensina isso para nós, Jesus está dizendo para nós não pensar em nós próprios, para nós não pensar no nosso próprio inimigo, o nosso próprio interesse. Jesus está dizendo na sua palavra: ama seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ensina isso, ele está dizendo que nós devemos olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso próximo, olhar para a necessidade do nosso próximo. E a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós próprios se amamos. Se nós não se amamos, como é que nós vamos amar o nosso irmão? A Bíblia diz que nós temos que se amar para amar o nosso irmão. E a Bíblia diz que Jesus começa a dizer, através da sua palavra, se nós fizermos dessa forma, a Bíblia diz que nós vamos viver. Por quê? Porque a Bíblia nos prova que exatamente Jesus é a vida. Por isso que ele diz, a Bíblia relata em João: ainda que esteja morto, se crês em mim, terás vida, porque ele é a vida. E a Bíblia diz que aquele homem tenta se justificar diante do Senhor, e ele começa a perguntar: quem é meu próximo? E a Bíblia relata que naquele instante Jesus começa a explicar por meio de uma história. Jesus começa a responder que um certo homem, ele desce de Jerusalém, e esse homem estava descendo de viagem para entrar dentro de Jericó. Mas a Bíblia diz que esse homem, quando está viajando, quando esse homem está descendo, esse homem vai cair na mão de pessoas salteadores, pessoas más. E a Bíblia diz que quando esse homem caiu, esse homem foi roubado, ele foi despojado, e além de tudo, esse homem foi espancado. E quando ele foi espancado, a Bíblia diz, deixaram aquele homem como morto e se retiraram. Pessoas muito maldosas fizeram esse mal para aquele irmão. Mas a Bíblia diz que naquele instante vinha passando um sacerdote pelo mesmo caminho, e aquele sacerdote podia estender a mão para aquele homem, podia levantar aquele homem, podia colocar a atadura das feridas daquele irmão. Só que aquele sacerdote ignorou. Aquele sacerdote passou em passos largos, ele passou olhando para o outro lado, e aquele homem não ajudou aquele irmão que estava caído. E a Bíblia diz que outro igualmente, quando vinha, a Bíblia diz que vinha um levita, e quando esse levita vinha, a Bíblia diz que ele também vai ignorar aquele homem que está caído, ele não vai estender a mão para aquele irmão. E a Bíblia diz que logo após veio uma pessoa, e essa pessoa é um samaritano, e todo mundo conhece que a terra dos samaritanos era uma terra amaldiçoada, porque os samaritanos não se comunicavam com o povo judeu, não se uniam, não se davam com o povo judeu. Mas a Bíblia nos traz que aquele samaritano, ele foi bondoso de coração, porque a Bíblia diz que quando ele vê aquele irmão caído, quando ele vê aquele irmão tropeçado, a Bíblia diz que ele vai atar suas feridas, ele vai aplicar azeite, vai aplicar vinho nas feridas daquele homem, e a Bíblia diz que ele vai cuidar daquele irmão, ele vai pegar aquele irmão, vai levar para a estalagem aquele irmão. E a Bíblia nos traz que naquele instante Jesus estava ensinando que nós devemos fazer da mesma maneira. Muitas vezes nós achamos que vamos receber ajuda de quem é nosso irmão da fé, só que muitas vezes o próprio Deus vai levantar pessoas lá de fora para ajudar. Por quê? Porque a Bíblia diz amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus ensina sobre o ato de misericórdia, sobre o ato de amor. Só que a Bíblia diz que se por multiplicar o pecado, o amor de muitos já estão se esfriando. E nós estamos tendo entendimento, estamos vendo sobre a face da terra que o amor de muitas pessoas estão se esfriando sobre a face da terra, porque não existe mais aquele amor fraternal, não existe aquele amor entre irmãos, não existe mais. Nós podemos ter um entendimento e nós podemos notar isso. Nesse exato momento, a pessoa, ela é valorizada só quando a pessoa nesse exato momento está te ajudando. Quando a pessoa não te ajuda, a pessoa não é valorizada. Isso representa que Jesus está ensinando a cada um
de nós que está faltando amor. E nesse instante a Bíblia diz que foi levantado um samaritano, porque o sacerdote, o levita que poderia ajudar aquele homem, a Bíblia diz que os dois vão ignorar, os dois vão passar largo, passo largo e vão ignorar, não vão estender a mão para aquele irmão, porque aquele irmão está precisando de ajuda, aquele irmão está necessitado, mas a Bíblia diz que eles vão ignorar naquele instante, e eles passam ignorando aquele moço que está caído sobre o chão, com certeza está todo sanguentado, e a Bíblia diz que naquele instante vai ser levantado um samaritano, e esse samaritano que nem pertence ao povo judeu, que nem pertence ao povo de Israel, esse homem vai ajudar aquele irmão. A Bíblia diz que ele vai se encher de íntima compaixão, íntima misericórdia, e quando ele se enche de íntima misericórdia, compaixão, ele começa a estender a mão para aquele moço, começa a estender a mão para aquele irmão. Isso representa que entre nós, muitas vezes nós, entre toda a humanidade, sobre a face da terra, muitas vezes dentro da casa do Senhor, nós não ajudamos a necessidade do nosso irmão, nós não ajudamos a necessidade de uma pessoa que está precisando de ajuda. Muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós rejeitamos, passamos passo largo e não ajudamos. E a Bíblia diz que exatamente é levantado um samaritano, e esse samaritano nem pertencia ao povo de Israel, nem ao povo judeu, nem ao povo de Deus, mas ele vai se encher de íntima compaixão, e a Bíblia diz que realmente no coração dele existe amor ao seu próximo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ter atitudes. Muitas vezes nós falamos que amamos o nosso irmão, muitas vezes nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas. É muito fácil nós falar com palavras que nós amamos Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, alma e entendimento. É muito fácil nós falar que amamos o nosso próximo como amamos a si mesmo. Só que o próprio Deus ensina para nós sobre atitudes. O Senhor não quer somente palavras bonitas, palavras belas. Deus ensina exatamente atitudes, porque todos os profetas da Bíblia Sagrada obtiveram vitória por atitudes. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque ela teve atitude. A Bíblia nos traz que nesse exato momento as muralhas de Jericó caíram por terra através de fé, mas atitude. O próprio Deus estava ensinando que ele queria atitudes, e a Bíblia relata que aquele homem samaritano foi o único que teve uma atitude, foi o único que teve uma posição. A Bíblia nos traz que exatamente Deus ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, mas Deus não quer simplesmente que nós falamos de boca para fora, que amamos a Ele sobre todas as coisas. Deus quer atitudes, que nós demonstramos que amamos a Ele sobre todas as coisas, nós amamos Ele mais do que tudo nessa terra. Por quê? Porque a Bíblia vai nos provar exatamente que Jó amava Deus mais do que tudo. Por quê? Porque quando Jó perdeu tudo, a Bíblia diz que Jó continuava adorando ao Senhor. Por quê? Porque Jó estava adorando a Deus por aquilo que Deus era na sua vida, não aquilo que Deus poderia oferecer para si. A Bíblia nos traz que Jó foi um exemplo de fé que foi dado a cada um de nós, porque realmente Jó adorava o Senhor sobre todas as coisas. Jó perde seus filhos, mas ele não deixa de adorar o Senhor. Jó, ele perde, a Bíblia diz, bem materiais, mas ele não deixa de adorar o nome santo do Senhor. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, a Bíblia diz, em toda a nossa força, alma, entendimento e coração. Só que a Bíblia diz que nós temos que demonstrar que amamos a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, alma, entendimento e coração, que nós amamos a Deus mais do que o nosso próprio interesse próprio, mais do que o nosso próprio umbigo. Deus está ensinando que nós devemos amar Ele sobre tudo, e Deus começa a ensinar cada um de nós sobre atitudes. Amar o seu irmão como a ti mesmo, amar seu próximo
próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos realmente do fundo da nossa alma, o nosso coração, nós temos atitudes verdadeiras. Nós mostramos que amamos a pessoa verdadeiramente de toda a nossa força, toda a nossa alma, nesse exato instante. Amamos o nosso próximo como amamos a si próprio. E quando Deus, através do samaritano, ele começa a demonstrar o ato de misericórdia, o ato de compaixão. Realmente ele teve misericórdia e compaixão. O samaritano não estava na presença do Senhor, o samaritano não estava na igreja evangélica. O samaritano, nesse exato momento, ele era rejeitado. Ele era rejeitado porque era um povo amaldiçoado. Mas exatamente o samaritano, ele tinha compaixão. O samaritano tinha dentro dele a presença do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que verdadeiramente ele vai ter atitude, e ele vai demonstrar que amava o seu irmão, porque foi o único que ajudou. E o próprio Deus estava ensinando: fazer da mesma maneira. Deus nos dá um exemplo aí, que nós devemos fazer da mesma maneira. A Bíblia nos traz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. E a Bíblia relata que nesse exato momento nós temos a coroa, a vida eterna, porque para nós possuir a salvação, a vida eterna, porque aquele doutor, ele estava perguntando, o doutor da lei estava perguntando: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o próprio Deus estava ensinando sobre as atitudes da lei. Deus não estava ensinando simplesmente com palavras de doutorados. Deus estava ensinando sobre atitudes da lei da palavra. Por isso que a Bíblia nos traz que exatamente lá no Evangelho de João 8:32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que quem nos liberta é a palavra por meio de Jesus. Mas a Bíblia diz o que nos transforma, o que nos dá a vida eterna são atitudes. Deus queria atitudes. Por isso que quando Deus dá o exemplo do bom samaritano, Deus estava dizendo que todos eles estavam rejeitando, só que o bom samaritano estendeu a mão. E quando ele estendeu a mão, ele foi o que? Abençoado pelo Senhor. Nesse exato instante, Deus está ensinando a cada um de nós. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas, só que muitas vezes nós mentimos. Por quê? Muitas vezes as pessoas amam mais o marido do que Deus. Por que que muitas pessoas amam mais o marido do que Deus? Porque muitas vezes não querem servir o Senhor, muitas vezes não querem vir para a casa de Deus, estão preocupadas com o marido lá na casa. Não quero dizer que você não tem que cuidar do esposo, mas você tem que cuidar do Senhor primeiramente. Por quê? Porque todas as coisas que você tem é por meio de Deus. Todas as coisas que você possui é por Deus. É Deus que permite você ter. Porque se Deus não permitir, você não tenha nada. O próprio Deus estava ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas pessoas hoje estão amando mais o emprego do que Deus? Quantas pessoas hoje estão amando mais sua esposa, colocando a mulher em primeiro lugar do que Deus? Quantas pessoas estão colocando os filhos em primeiro lugar do que o próprio Deus? Deus está ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, alma, entendimento e coração. Deus está dizendo atitudes. Nós temos que ter atitudes para demonstrar que amamos ao Senhor. Muitas vezes falamos que amamos a Deus. A Bíblia nos prova exatamente que se nós amamos a Deus, nós amamos a obra do Senhor que nós estamos vendo. Por quê? Porque Deus nós não estamos vendo. Mas se nós amar a obra que nós vimos, nós amamos a Deus que nós não vimos. E se nós amamos a Deus que nós não vimos, nós amamos a obra do Senhor que nós estamos contemplando. E quando Deus também ensina a amar o teu próximo como a ti mesmo, Deus está dizendo nesse instante que nós devemos estender a mão para o nosso irmão, nós devemos ajudar o nosso irmão. Deus está dizendo que quando nós vemos o nosso irmão caído, nós devemos levantar. Quando nós vemos o nosso irmão ferido, nós devemos ajudar, porque a Bíblia diz fazer o bem ao seu próximo, ajudar o seu próximo, amar o seu próximo como você se ama a si mesmo. Deus está me mostrando lá na Sur que te vai comanda a rábia cai.
Que Deus vai lançar por terra, labassuque terrar, contra a tua vida todo espírito de laço, labasteque terrar, laço satânico, labassuque terrar. Eu vejo o Senhor repreender todo espírito de afronta contra a tua vida, labassuque te vai comanda rar, todo espírito de perseguição e todo espírito de afronta, labassuque de raiaçar, contra a tua vida está caindo por terra. O Senhor está dizendo, labassuque de raiaçar, que todo laço do inimigo, labastegue de rar, ele está sendo cortado, labassuque de vai comanda rar. E o Senhor me mostrava que uma grande vitória o Senhor entregará sobre a tua mão, labassuque de rar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. E as palmas são para Jesus, porque Ele merece. Amém, Jesus. Convido a mãe da igreja que eles podem se colocar em pé para nós fazer uma oração, para estar o culto nesta tarde. E logo após, quem tiver alguma coisa para colocar na mesa, pode colocar, que a missionária Raquel vai estar orando e entregando a revelação, seu Espírito Santo mostrar. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, estamos aqui na sua presença mais uma vez, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa, para nos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Jesus amado, leva teus filhos de volta para casa, assim como o Senhor trouxe, Jesus. Coloca teus anjos na frente de cada um deles, varrendo o caminho por onde eles passarem, com vassoura de fogo, vai derrubando as barreiras, muralhas, para teus filhos cruzarem, e fica como convidado de honra em cada lar, em cada família. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.